Olá, querido irmão, querida irmã, que Deus abençoe sua vida e seu dia hoje, que a graça do Senhor esteja sobre sua vida e a sua família. Estamos aqui em mais uma sexta-feira, nós temos falado sobre família, nesse mês de maio, que é o mês da família, temos tratado sobre esse assunto. Na semana passada eu tratei um pouco sobre o papel de cada membro da família, de acordo com a palavra. E hoje queremos tratar mais um assunto sobre a família, nós cristãos, como devemos cuidar da nossa família. E o que eu queria trazer hoje é como nós podemos proteger nossa família em tempos difíceis, em tempos complicados, como estamos vivendo. Nós sabemos que vivemos tempos difíceis, e eu não estou falando do coronavírus, nem dessa crise mundial que está acontecendo, não estou falando só disso. Esse novo vírus, essa pandemia, é só mais um fator com que temos que lidar atualmente. Mas bem antes dele, as coisas já eram complicadas. Tem se tornado cada vez mais difícil, mais desafiador ser cristão na nossa sociedade, no mundo que vivemos. Digo isso pelas perseguições, pelas tantas ideologias que têm surgido, pelos falsos profetas, por tantos pensamentos e filosofias mundanas que têm surgido, que vão de forma contrária ao que a palavra diz, ao que nós cremos. Então, tem sido complicado, tem sido difícil, desde o primeiro século da igreja cristã, acontece isso, a perseguição, a tentativa do mundo de destruir a igreja. Mas nós, como povo de Deus, nós mantemos firme na palavra. Não é de hoje, então, que o mundo está assim. O mundo, quando se fala na palavra, na Bíblia, o mundo significa todo o sistema que é contrário a Deus. Então, quando a Bíblia fala que quem é amigo de Deus não pode ser amigo do mundo, é porque o mundo é contrário a Deus. Isso é todo o sistema, todo organismo que vai contra a palavra de Deus, que nega ou vai de forma oposta e contrária ao que a Bíblia diz. Mas, como disse, não é de hoje que nós vemos tempos difíceis e temos que viver em meio a tanto pecado, a tantos erros e em tempos tão difíceis. Na palavra, lá na carta que Paulo escreve a Timóteo, na sua segunda carta, ele já traz um retrato da sociedade naquela época, há 2000 anos atrás, quase, e hoje também nós vemos que não mudou muito. Ele diz assim, na segunda carta escrita a Timóteo, no capítulo 3, versos 1 a 5, ele diz: "Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobreviverão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses." Esse foi o conselho que Paulo deu ao seu filho na fé, Timóteo. Timóteo também era um pastor. E ele deu essas orientações, esses conselhos para ele. Olha, o mundo vive isso e você tem que fugir desse mundo. Nós não podemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo, mas amar o nosso Deus. Esse é o retrato não só do mundo daquela época, mas do mundo que vivemos agora. Tempos difíceis, tempos que o mundo está contra Deus. E nós estamos imersos a isso, nós estamos dentro dessa sociedade que tem todas essas características que a gente citou, que o apóstolo Paulo já havia escrito. O que a sociedade pensa, o que a sociedade acredita e defende, se transforma em valores, em escolhas, em comportamentos diários para nós, para as famílias que
compõem essa sociedade. Então, como parte da sociedade, as famílias, a família, nós sofremos influências desses pensamentos, de tudo que está sendo pregado e divulgado na nossa sociedade, dos pensamentos recorrentes, dos pensadores, das ideologias, de tudo que tem sido pregado na sociedade, nós acabamos sendo influenciados por ela. Mas para nós, para nós cristãos, a questão é, até que ponto a sociedade, a cultura em qual nós vivemos, né? Até que ponto essa sociedade secular, a cultura secular tem influenciado a família cristã? Até que ponto a sociedade, esses pensamentos e ideologias têm influenciado a sua família? Por isso, para nos precaver contra isso, para a gente não deixar que todos esses pensamentos e ideologias da sociedade, todo esse mundo mal adentre em nossas famílias, nós precisamos nos proteger, evitar que a cultura secular, que é contrária a Deus, adentre em nossas casas e destrua nossas famílias. Nós temos visto o quanto tem se falado sobre as novas formas de família, novas formas de relacionamento. Nós temos que ter cuidado e proteger a nossa família disso, proteger do que tem sido pregado. A nossa família, a família cristã, tem muitos inimigos. A cultura, a sociedade, mas eu queria tratar hoje de uma influência, um perigo que tenta destruir a família, que nós todos estamos expostos a ela, a esse perigo, a esse inimigo da família, que tem sido muito prejudicial nos nossos dias, principalmente nesses tempos atuais, dessa era tecnológica, que é a mídia. A mídia é inimiga da família. Como podemos ver, a mídia hoje, ela domina de alguma forma a sociedade, o que a sociedade pensa, né? A forma que a sociedade vive é dominada pela mídia. Ninguém imagina hoje uma vida sem celular, sem TV, sem internet. Afinal, a mídia é a forma que nós temos para nos comunicar, para nos manter informados sobre tudo que está acontecendo no mundo. Ainda mais agora que estamos mais isolados em casa, limitados no nosso ir e vir. A forma de saber o que está acontecendo, de como que as coisas estão passando no mundo, a forma é a mídia, a internet, as notícias, a TV, os jornais, a rádio, para quem ainda tem esse costume. Então, hoje nós vemos como a mídia é a grande formadora de opinião nos tempos. Por exemplo, foi a mídia, foi através dos canais de TV, das notícias da internet, que nós fomos alertados sobre essa pandemia, sobre esse vírus. Fomos informados como que começou, onde que começou, quando ia ou quando chegou a nós, e também como nós devemos nos portar diante da situação, como nós devemos tratar toda essa situação. Então ela nos ajudou a saber sobre isso. Talvez sem a mídia a gente teria mais dificuldade de entender como que está acontecendo, o que está acontecendo, que pandemia é essa, como começou, de onde veio e até onde vai. E todos os dias surgem especialistas em programas de TV ou em canais da internet, em noticiários, em sites, que nos dá novas informações, notícias sobre o que está acontecendo, sobre como estamos vivendo. Até antes dessa situação toda, a mídia já ditava algumas regras sobre o que vestir, o que comer, como cuidar da saúde, como cuidar da estética, como educar filhos, como ganhar dinheiro.
etc. É muito difícil escapar dessa influência, que ela está na nossa frente o tempo inteiro. A mídia facilitou a nossa vida, com certeza. Você quer fazer uma compra, faz pelo celular, pela internet, pelo computador. Você tem novidades de promoções, de produtos que estão chegando ao mercado. Você vê na TV, você vê no celular. Isso tem facilitado a nossa vida, com certeza. Mas nós precisamos pensar que até que a mídia é boa para nós. Tem trazido esses lados positivos. É sempre bom nos manter informados e também o entretenimento, né? Assistir um filme, assistir um futebol, assistir uma série, um programa de TV, um desenho animado, faz bem para nós. Entretanto, temos que cuidar e nos proteger a nossa família, para que essa mídia não se torne inimiga para nós cristãos, não se torne destrutiva e prejudicial a nós e a nossa família. Agora, vamos pensar. A mídia é boa, nós nos informamos, nos entretemos, temos novas informações. Nesse ponto, podemos pensar que é algo bom para nós, com certeza. Mas em que ponto que essa mídia pode se tornar uma inimiga da família, um inimigo do evangelho, um inimigo das nossas almas? Quando que isso pode acontecer? Primeiro, quando a família se deixa influenciar pelos valores e morais divulgados pela mídia, que nós sabemos são muitos. O que envolve isso? Isso envolve aprovar ou se omitir diante da promoção de comportamentos antibíblicos em novelas, filmes, seriados, reportagens. Como, por exemplo, quantas novelas e programas estimulam a prática sexual fora do casamento? Quantas novelas mostram a infidelidade conjugal? E tem crente assistindo novela e torcendo para a mulher largar o marido e ficar com o outro. E a gente torce por isso. Para quem gosta de assistir, a infidelidade conjugal, incentiva ao divórcio, a exposição tamanha à pornografia, a prática do homossexualismo, todo filme, todo programa sério hoje mostra algo assim, uma prática do homossexualismo, e nós sabemos que isso tudo é antibíblico, é anticristão. E isso tem entrado em nossas casas. Temos que tomar cuidado para isso não nos influenciar. Isso envolve mais o que? Nós começamos a considerar bonito aquilo que é sexy, a exposição, a grande exposição à sensualidade, deixar-se atrair pelo que a mídia diz ser sensual e sexy, vestir-se de forma sensual, ou até permitir que os filhos se vistam de uma forma mais inapropriada, expondo eles à sensualidade, agir, falar de forma provocativa, sexualmente falando. Isso tudo tem adentrado nossas casas e nós não podemos deixar isso nos influenciar. Mas o que mais pode nos influenciar e pode acabar com a nossa família? É quando nós achamos graça em comentários e piadas vulgares que a mídia apresenta, em comentários maliciosos, em piadas imorais, ou permitir que nossos filhos acessem e assistam esse tipo de programação cheio de palavreados chulos, imorais, palavras maliciosas, piadas sujas, piadas pesadas, difamadoras. Isso é um perigo. E nós muitas vezes temos enchido nossa mente, nosso coração disso. E sabe qual a consequência? Que quando nós nos enchemos com esse tipo de conteúdo, nós trazemos esse tipo de hábito para a nossa vida, para os nossos relacionamentos. Nós começamos a falar da mesma forma, a comentar, nas nossas conversas vão ser recheadas de imoralidade, de malícia, de palavras vulgares. Isso é um perigo. E quando mais a mídia
qual outra situação que a mídia influencia a família a ponto de se tornar uma inimiga, a ponto de querer destruir a família? Quando nós, cristãos, começamos a dar muito valor ao que os especialistas da mídia dizem, mais do que damos valor à palavra de Deus. Isso envolve aceitar conselhos e orientações de especialistas em saúde, sexo, moda, dinheiro, política, educação, família e especialistas até em religião, sem submeter esses conselhos à orientação bíblica. Quando nós ouvimos mais, damos mais atenção e valor ao que nós recebemos de uma notícia, de um vídeo de algum dito especialista, quando nós damos mais valor para ele, para essas falas, sem olhar o que a Bíblia diz, nós estamos dando brecha para o inimigo, para a mídia entrar na nossa casa e destruir nossa família. Quando nós decidimos mudar valores, mudar crenças, atitudes e hábitos por sugestões de cientistas, de psicólogos, de médicos e doutores, sem ponderar o fato de não temer ao Senhor. Aqui eu não estou dizendo que nós temos que ignorar esse tipo de profissional. Esses profissionais são instruídos e são também abençoados por Deus. Deus colocou neles o conhecimento, a habilidade para fazer o que fazem. E tem muitos conselhos que nós podemos seguir sobre, por exemplo, saúde, sobre como manter nosso corpo bem, saúde física, saúde emocional. Isso é importante, mas sempre ponderando o que a palavra diz. Não sendo nada contra a palavra, é válido, mas sempre dando mais valor ao que a palavra diz. O que mais? Quando nós consideramos a orientação divina, a palavra, como apenas mais um conselho, mais uma orientação, diante de tantas orientações dos especialistas. E às vezes nós tendemos a colocar a palavra de Deus em descrédito em relação aos conselhos e informações da mídia. Quando nós damos mais valor ao que outras pessoas dizem, o que nós vemos, as notícias, os vídeos que têm rodado aí pelas mídias, pelas redes sociais, nós damos muito valor a isso e acreditamos muito mais do que nós acreditamos na palavra. Isso é destrutivo, isto é perigoso para nós como cristãos. Não deixemos ser influenciados por isso. Mas então, como nós devemos usar a mídia sem deixar que ela contamine e destrua a nossa família? Como eu já falei, há aspectos positivos. Você se mantém informado com o jornal, você se mantém entretido com filmes e séries, com o esporte. Isso tudo é bom, mas temos que usá-la com sabedoria, com cuidado, para que ela não nos destrua e não nos influencie a ponto de destruir a nossa família. Então eu queria usar aqui as palavras de Paulo à igreja de Colossos sobre isso, algumas orientações que o apóstolo dá a essa igreja. Está lá no capítulo 2, começando o versos 6 e 7 do capítulo 2, diz assim: Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Então, como devemos usar a mídia sem deixar que ela contamine e destrua a nossa família? Primeira coisa é buscar ser fortalecido, enraizado, edificado por Cristo e pela sua palavra. Como Paulo orienta aqui a igreja, a atitude deve ser enraizar, ou seja, ter Cristo como a nossa raiz, o nosso fundamento, a nossa base. Se Ele for a nossa base, o nosso fundamento, a nossa raiz, nenhuma influência exterior, nem da mídia ou outra qualquer, vai nos abalar, vai nos balançar, pois nós estaremos firmes. O apóstolo Pedro, lá na sua primeira carta, ele fala que nós, como igreja de Deus, estamos
temos que ter Cristo como nosso fundamento, nossa base. E ele diz ainda que aqueles que estão enraizados, edificados sobre a rocha, que é Jesus Cristo, eles nunca serão confundidos, ou seja, enganados. Ou seja, nada que vier de outras fontes vai nos abalar, porque nós estamos firmados na rocha eterna. Nenhuma informação, nenhum vento de doutrina do mundo vai nos abalar, porque nós estamos firmados. Nada disso vai nos enganar, porque nós estamos enraizados na rocha e na palavra de Cristo. Mas, em segundo lugar, qual atitude nós devemos tomar? Tomar cuidado para não sermos enganados com essa mídia. Verso 8 diz: cuidado que ninguém vos tenha a enredar com filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. É um complemento à primeira palavra. Como Paulo orienta a igreja, a advertência é que ninguém se deixe enredar, ou seja, não se deixe enganar com as filosofias mundanas, com as vãs sutilezas, que é uma coisa vã, uma coisa sem valor. Não se deixe enganar por isso. A Escritura muitas vezes nos adverte sobre a loucura do raciocínio humano, como as coisas do mundo são loucura. O homem louco, o homem é insensato, porque não segue a palavra, não segue a Deus, não serve, não teme ao Senhor. Quando damos mais valor e dedicamos mais tempo à leitura da palavra, ao estudo, à vida com Deus, quando estamos mais firmados em Cristo, nos tornamos mais cuidadosos e zelosos em relação a tudo que assistimos e ouvimos. Nós não nos deixamos enganar quando nós estamos firmados na palavra. Buscar se alicerçar em Cristo nos ajuda a discernir o que é bom e o que é ruim. Quando a palavra é a nossa base, o nosso fundamento, nós conseguimos melhor discernir o que é verdade e o que é fake news. Crente não pode cair em fake news. Não pode cair nessas conversinhas da carochinha, como se diz. Não pode cair nessas notícias que são contrárias à palavra, que querem só nos derrubar, nos desanimar. Nós não caímos nisso. Quanto mais firmados em Cristo e em sua palavra, mais discernimento temos do que é verdadeiro e do que não é. Crente não pode cair em fake news. Cuidado. Continuando, verso 10 diz assim: também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Aqui falando de Cristo. Cristo é a autoridade máxima. Ele é o cabeça sobre tudo e sobre todos. E como autoridade máxima, plena, o que ele nos diz deve ser levado a sério, deve ser levado em consideração, porque é a verdade. Tudo que Cristo diz em sua palavra deve ser levado como verdade, deve ser levado em consideração, porque ele é a autoridade máxima. Nenhum especialista, seja em medicina, seja em ciência, seja no que for, em religião, nenhum especialista é maior que Cristo. A autoridade de Cristo é maior. Não podemos deixar ser convencidos por esses especialistas do mundo, mas sejamos orientados pelo melhor dos conselheiros, que é Jesus Cristo. E, continuando, nós devemos também examinar os fatos, as opiniões, os programas de TV que nós assistimos à luz da palavra de Deus. Quando a opinião do Senhor é que vale para nós, nós buscamos como família ler um livro, assistir TV ou navegar na internet, examinando tudo, julgando todas as coisas à luz da palavra, discernindo o que convém, o que não convém, o que edifica e o que não edifica. O apóstolo Paulo diz, em outro momento, em outra carta, todas as coisas me são listas, mas nem tudo me convém. Eu não vou me deixar levar por nenhuma delas.
Tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Na mídia também, nós podemos assistir programas de TV, filmes, jogos, séries, mas nem todos vão nos edificar. Quando nós estamos baseados na palavra, quando Cristo é a nossa autoridade máxima, nós dosamos isso, nós julgamos tudo à luz da palavra. Ela tem que ser a nossa cosmovisão, o nosso óculos para ver o mundo, é a palavra. Assim, nós conseguiremos reter o que é bom e abster-nos de toda forma do mal, como diz na palavra. Ser edificado pelo aquilo que presta, mas ignorar aquilo que não presta. Quer ver um bom exemplo bíblico sobre isso? Os crentes de Bereia, escritos lá no capítulo 17 de Atos, Paulo estava pregando para eles e eles decidiram tomar atitude. Peraí, deixa eu ver se o que esse cara está falando está aqui na Escritura. Ou seja, tudo que eles ouviam, viam, assistiam, estava sujeito à palavra de Deus. Eles sempre conferiam o que eles ouviam com a Escritura. Se aquilo que aquele homem diz é condizente com a Escritura, eu vou ouvir e vou dar minha atenção a ele. Mas se é contrário ao que a palavra diz, eu vou ignorar. É isso que nós devemos fazer. Regrar, julgar todas as coisas que nós assistimos, ouvimos pela palavra. A palavra tem que ser o que julga, o que nos dá luz sobre essas coisas, o que discerne o que é bom e o que não é, o que presta e o que não presta, o que edifica e o que nos destrói. A palavra tem que ser esse instrumento para nós. Para concluir, irmãos, existem muitos outros fatores que podem influenciar e tentar destruir a família. Porém, na nossa era tecnológica em que vivemos hoje, a mídia tem se mostrado um dos mais prejudiciais. Nós temos acesso o tempo inteiro. O acesso está cada vez mais fácil. Então, se torna cada vez mais arriscado e prejudicial. Então, temos que tomar cuidado. A forma de evitar que a mídia ou qualquer outro inimigo domine e destrua a nossa família é nos apegarmos mais à palavra de Deus. Se agirmos e pensarmos como a Bíblia nos orienta, nossa família vai estar protegida e vai caminhar bem. Mas a mídia é destruidora não só nesse ponto de nos dar informações, mas também de tomar o nosso tempo. Não deixe que o seu celular, a TV, os programas que você gosta de assistir tomem mais tempo seu do que a sua família. Ainda mais nesse momento que estamos vivendo de isolamento, passe mais tempo com a sua família. Leiam a Bíblia juntos, leiam um livro, assistam filmes juntos. Não deixe que cada um fique no seu cômodo da casa com o seu celular na mão ou com o seu programa isoladamente um dos outros. Não deixe que a mídia, que a tecnologia, que as redes sociais tome seu tempo e atrapalhe a sua vida em família. Tome cuidado com isso. Tome cuidado. Uma orientação aos casais. Evite mexer no celular enquanto vocês estão juntos. Estão deitados na cama ou estão juntos assistindo um programa. Não deixe que o seu celular ou o seu computador, a TV, tire mais a sua atenção do que a sua família. Não deixe isso atrapalhar a sua vida. Queria terminar com um texto escrito pelo apóstolo João, lá na sua primeira epístola. Diz assim, capítulo 2, verso 15 a 17, da primeira epístola de João. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre, eternamente. O mundo passa, as coisas do mundo passam, a mídia passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus
firmado na palavra, permanece para sempre. Deus te abençoe e te guarde nesse dia, em nome de Jesus. Cuide da sua família, proteja a sua família, valorize a sua família, em nome de Jesus.